Sejam bem-vindos de volta, meus amigos. Para quem não me conhece, meu nome é Atila Mansur. Para quem já me conhece, meu nome também é Atila Mansur. Independentemente se você me conhece ou não, meu nome é o mesmo, eu sou a mesma pessoa, tá bom? Mais um vídeo aqui no canal e falaremos novamente sobre o próximo draft da NBA, sobre essa próxima classe que está aí começando, que tem tudo para ir pro próximo draft, caras que podem estar em junho do ano que vem, batendo as portas da NBA, tá bom? Falaremos então desta vez sobre prospectos subestimados que podem pintar no próximo draft, tá? Não vou trazer tantos nomes, porque para poder comentar um pouquinho mais sobre cada um, né? Se eu trouxer 10, enfim, 8, 9 nomes, eu vou precisar comentar um pouquinho menos, então o vídeo vai ficar extenso demais. Então vou trazer 4 nomes pra gente poder comentar um pouquinho mais e não fazer um vídeo tão longo assim, tá? Nos últimos vídeos eu tinha feito sobre a board, né? A nossa primeira board aqui no canal, 10 nomes, no top 10. A gente tinha feito sobre os estrangeiros, tinham sido 8 nomes, se não me engano, e sobre conhecendo nomes gerais da classe, né? Que foi o primeiro vídeo a respeito desse próximo draft, não lembro quantos foram, acho que foram 7 ou 8 nomes também. Então traremos metade disso, né, 4, pra gente poder comentar um pouquinho mais. E já tô me alongando muito, vamos direto pro vídeo, porque é isso que interessa aqui. Tá, e o nosso primeiro nome é o nome de um ala que eu gosto bastante. Eu acho que ele... assim, como a gente vem falado, né, projetar é sempre complicado. Eu não sei se ele tem certeza, eu não posso garantir que ele vai para o próximo draft, mas pelo que ele jogou em seu primeiro ano no college, né, pela transferência dele, subiu de patamar, é um cara que eu acredito que tem tudo para estar no próximo draft. O nome dele é Cam Williams, um ala de braços longos, um cara fluido, um cara com um potencial defensivo bem interessante. Ele tem uma boa leitura defensiva, ele se move muito bem, ele tem uma defesa coletiva, né? Que é o que é a defesa coletiva? É quando você trabalha na ajuda, né? Então você não está necessariamente defendendo o cara que está com a bola, mas você está ali ligado, se movimentando e, né, ajudando nessa help defense, ou seja, nessa defesa de ajuda em relação ao cara que tá com a bola nas mãos, tá? Tem alguém me ligando, eu não vou atender. Então, ele nesse tipo de defesa trabalha muito bem nessa ajuda defensiva, nessa defesa coletiva, ou seja, ele não esquece do cara que tá lá do outro lado ou do lado dele, só porque ele tá marcando um cara aqui que tá sem a bola. Não, ele se concentra muito bem, ele tá sempre muito ligado na defesa, então sempre com mãos ativas também. Ele costuma se movimentar bastante os braços, as mãos, para impedir, cortar a linha de passe, para poder ter ali, né, ampliar a sua área que ele pode interferir, que ele pode agir defensivamente. Então é um cara que defensivamente é muito ativo e com um potencial bastante interessante também. Mas ofensivamente ele também tem coisas a entregar. É um cara que derruba bons arremessos, tá? Eu fiz essa pesquisa, mas esqueci o número, o valor exato. Aqui, ó, deixa eu ver aqui. College Stats. Porque ele teve, se não me engano, tá? Ele teve, se não me engano, mais de 40% na última temporada arremessando do perímetro. Deixa eu abrir aqui, abre aqui, filho, vamos lá, me ajuda. É isso, ele teve 41% de 3 na última temporada, tá? Arremessando 4.6 bolas de 3 por jogo. Então, assim, um bom volume, né, para um cara que era um novato, era um freshman. Ele arremessou 4.6 bolas por jogo, é um bom volume, não é um volume pequeno, né, que não dá um parâmetro muito bom, e acertou quase 2 bolas de 3 por jogo, então 1.9. E isso dá 41% no perímetro. Então, assim, é um excelente número, um bom volume, não é um volume estratosférico, não são 8 bolas por jogo, mas também um cara novato não vai arremessar isso por jogo na NCAA, né, de 3, e acertou numa excelente eficiência. Então, assim, a maioria dos arremessos deles são sem a bola, se movimentando, buscando arremessos que os outros criam e ele pega e chuta. Ele não é um cara que vai tirar muitos arremessos do drible, criando a própria situação, não. Ele é um cara de se movimentar, mas ele faz muito bem. Ele se movimenta muito bem no quadro ofensivo. Não é um cara que só recebe paradinho e arremessa. Ele é um cara que se movimenta ao redor do perímetro, um cara que fica ligado,
vê a movimentação do time, se ajusta, se realoca em quadra muito bem. Então, às vezes ele tá aqui na zona morta, ele vê que a movimentação tá pedindo que alguém gire e vá um pouco mais pra diagonal, ou então um pouco mais pra frente da cesta. Ele se movimenta até ficar livre e arremessa. Então é um cara que tem esse senso ofensivo muito bom. Além disso também, consegue cortar pra cesta sem a bola, é um cara que finaliza jogadas recebendo e finalizando. Então ele tem esse atleticismo que possibilita com que ele chegue até o aro também. Então eu gosto muito dele nesse sentido. Um cara que tem um potencial de um 3&D, né? Esse 3 de defesa, esse cara que defende na defesa é bom, né? Mas que defende muito bem lá atrás e que também derruba arremessos importantes lá na frente. Ele vai para Kentucky nessa próxima temporada. Teve uma boa temporada de calor, mas assim, uma universidade bem irrelevante, né, que é Tulane, então vai jogar uma universidade infinitamente mais relevante que a Kentucky agora, e se fizer uma boa temporada como ele fez na última, cara, com uma boa eficiência, com um arquétipo físico que ele tem, de um cara longo, comprometido na defesa, inteligente, que se movimenta muito bem no ataque, derruba seus arremessos, meu irmão, vai ser, assim, eu vejo ele saindo no primeiro round no próximo draft, tá? E eu não vejo ele sendo muito comentado nesse começo de processo de draft, então por isso que ele é um dos prospectos subestimados a respeito da próximo draft, tá bom? Nosso próximo nome aqui agora será o nome de um cara que eu gosto bastante também. Vai jogar para uma universidade também bastante renomada. E é o Malaki Moreno. Esse é um pivô, tá? Um pivôzão, mas aqueles pivôzões assim, pivôzão mesmo. Vai jogar por Kentucky também, vai ser colega do nosso queridíssimo Ken Williams. E assim, é um cara com uma proteção de aro interessante. Ele é um bom... ele tem um bom senso na hora de dar tocos, tá? É um reboteiro também muito inteligente. É um cara um pouco mais físico, um pouco mais pesado nesse sentido. Não é tão móvel, tão... sabe? Não tem tanto swag para jogar. Não é um cara tão móvel assim. Mas ele tem um jogo próximo à cesta de finalizar a jogada, de trabalhar com armador, de completar jogadas, pegar rebotes ofensivos importantes também. É um pivôzão, assim, bruto. Ele não é aquele cara super refinado, super técnico, super, hiper, mega chamativo. Não é vistoso o jogo dele. Mas é fundamental o que esse cara faz em quadra, tá? Trabalho sujo na defesa, protegendo o aro. Na defesa coletiva também, ele é um cara que tem um senso interessante também fora da bola para poder ajudar e, enfim, defender coletivamente. Então gosto muito do Malaki Moreno. Não é um cara para sair no top 10, quem sabe não é para sair na loteria, mas num top 20, por exemplo, eu acho que tem sentido ele sair mais ou menos por ali, top 25, no máximo assim. Eu acho que pelo que ele pode entregar faz bastante sentido, tá bom? Nosso próximo nome aqui agora vai ser um cara que eu gosto bastante também, outro que vai jogar para uma universidade renomada, vai jogar ao lado de Cameron Boozer, é ele, Dame Sarr. Esse é um cara que, assim, o subestimado no sentido dele não é tanto de saber quem é. O Ken Williams, por exemplo, poucas pessoas conhecem de modo geral, né? Apesar dele ter ido para Kentucky, ele é um cara que ainda vai entrar no radar, né? O Dame Sarr já é um cara mais conhecido. Ele jogava na verdade jogou por Barcelona por praticamente toda a carreira preparatória dele antes de agora chegar na NCAA. Jogou na profissional temporada passada pelo Barcelona, teve pouco espaço, fez alguma coisinha aqui outra ali, mas nada muito chamativo, mas ele tem características muito chamativas, né? Aquele freak atlético, ou seja, aquele cara que pode ser um baita de um ala, de braços longos, atlético até não poder mais, que corre quadra, que coloca a bola no chão de vez em quando, que derruba seus arremessos. Ele é um cara assim, pensa num cara fluido, esguio, sabe? Aquele cara que tem braços, parece que vai chegar no chão e que ainda assim consegue colocar a bola de 3. Então é interessante, sem sombra de dúvidas. Então o subestimado dele é mais no sentido como é que eu vou dizer assim, do que ele pode entregar. Acho que até que ele pode ser até mais do que um 3&D, um 3 de defesa puro, tá bom? Mas ele vai ter que se desenvolver. É um cara que tem um caminho a trilhar, não é assim super, hiper, mega pronto. Por isso que eu digo, pode ser que ele nem vá pro próximo draft. Do jeito que ele ainda precisa de um caminho a percorrer, não ficaria surpreso se ele fosse pro draft só no ano que vem, de 2027, por exemplo, né? Mas, de novo, pelas características físicas e pela capacidade que ele já vem mostrando, derrubando arremesso,
defendendo, correndo quadra. Eu não ficaria surpreso também se ele tivesse uma boa visão dos scouts da NBA a ponto de apostarem nele num draft, aí, seja no segundo round que seja, mas acho que até tem potencial para um pouco mais, tá bom? E o nosso último jogador da lista vai ser o meu camarada aqui, que não vai me ajudar aqui a baixar. Cadê o nome dele? Savo Drezic. Um armador que eu sou apaixonado há tempos. Eu venho acompanhando ele há 2 anos e esteve em Georgia na última temporada pelo college americano. Teve pouquíssimo espaço, pouquíssimos minutos, quase não jogou. Voltou para a Sérvia, onde ele é natural, né, um jogador sérvio. E está jogando agora pelo Mega Basket, um dos principais times no quesito desenvolvimento de talentos, né, não só para a NBA, mas para o basquete mundial, para o basquete sérvio, para o basquete europeu, principalmente, né, onde a maioria dos jogadores sérvios acabam ficando. Nem todo mundo vira Nikola Jokic, nem todo mundo vira, né, enfim. Então, assim, falando do Savo um pouquinho, é um armador não é alto, ele não é atlético, ele não é físico, né? Ele deve ter ali 1,90, 1,91, quem sabe, mas ele tem uma técnica esplendorosa. Eu adoro o jogo dele ofensivamente. Ele é um cara que consegue lidar bem com a pressão, ou seja, quando ele é dobrado, ele consegue encontrar bons passes. Ele consegue encontrar passes em qualquer situação, praticamente, tá? A real é essa. Ele é um baita de um passador, um baita de um playmaker, um cara com uma visão de quadra impressionante. E ele tem um jogo que é um pouco diferente do padrão europeu, sérvio, especificamente. Que é um padrão um pouco mais técnico, um pouco mais... como é que eu vou dizer assim... sabe, padronizado, assim, certinho, né, certinho, aquele basquete padrão, bonitinho ali, sabe, com a prancheta debaixo do braço, é isso aqui. Não, o jogo dele tem isso, tem a técnica, não é que não tem técnica, ele tem muita técnica, mas ele tem um swag, ele tem um molho, cara, pra jogar, parece que é um americano, assim, sabe, aquele cara que te lembra um jogador, assim, um hooper, né, aquele que os americanos chamam de hooper, aquele cara que bate bola, que dribla, que chama pra finta, que gosta desse jogo um pouco mais, sabe, vistoso, assim. Então ele tem esse quê de hooper, por mais que seja um jogador muito técnico, com um QI muito alto. Um dos problemas dele é que ele ainda cuida mal da bola. Ele não tem um cuidado ainda tanto com... Mas isso vem também de uma coisa que eu não sei se eu condeno tanto, ele arrisca muito. Ele é um cara que arrisca muitas jogadas. Então ele não tem medo de tentar um passe bastante difícil, né, de ser executado. Por isso ele consegue muitos passes, muitas assistências maravilhosas, difíceis de se fazer, que pouquíssimos caras conseguem. Mas também, quando a moeda, né, cai do outro lado, ele acaba cometendo aí turnovers. Então é uma falha do jogo dele, mas ele pontua arremessando de 3 por conta própria, tem um pull-up, né, aquele arremesso que o cara sai do drible e já puxa levantando arremessando. Excelente, ele tem um jogo de meia distância excepcional, ele consegue chegar ao aro mesmo que não seja físico, seja forte, aquele cara, sabe, assim, forte, não é esse tipo de armador, parrudo, né, que chega ao aro com muita facilidade física, mas ele chega ao aro com muita habilidade técnica. Então ele cria arremessos, cria situações e manipula muito bem a defesa. Ele é fantástico manipulando a defesa, ele coloca a bola, sabe, no chão e vai manipulando com os olhos, vai manipulando com o corpo, parece que ele vai passar, ele não passa, parece que ele vai infiltrar, ele não infiltra, ele vai lá e vira e acha um passo no perímetro. Então assim, ele consegue realmente fazer coisas que um jovem de 18 anos não deveria fazer com tanta facilidade. Se ele tiver uma boa temporada por Mega, eu vejo ele muito indo pro próximo draft, porque tem 18 anos, já está no radar mundial, digamos assim, esteve em Georgia, então se eu conheço ele, pode ter certeza que todos os scouts da NBA conhecem ele, tá? Então é praticamente isso, tá bom, meus amigos? Esse era o nosso vídeo, comentando aí 4 nomes a respeito do próximo draft que são subestimados. O Savo, se você for olhar as boards por aí, dos colegas que produzem conteúdo de draft também, praticamente a gente não vê ele no top 60, no top 70, né? Porque ele ficou meio escondido, assim. Já vem da Sérvia, não é como se ele fosse, né, um prospecto que vem do ensino médio americano. E ainda esteve em Georgia, não teve minutos nenhum, então passou ano passado totalmente apagado, né? Totalmente, assim, abaixo do radar. Voltou pra Sérvia caladinho ali, na miúda, né? Bem no sapatinho. Então, é um prospecto que é pouquíssimo falado, mas que, de minha parte, tem muito apreço. Torço muito pra ele fazer uma boa temporada
temporada. Começou bem a temporada por Mega, tá? Já tem 2 ou 3 jogos por Mega e começou bem. Torcendo pra ele continuar nessa toada para poder ir pro próximo draft e mostrar pro mundo o seu talento, tá bom? E é isso, tá bom, meus amigos? Um abraço, até a próxima e beijos!